Como é ser pai? Sei lá, é uma pergunta Tá. bem geral. Vamos lá, boa pergunta. Cara, é maravilhoso, cara. Posso falar pra você que é uma experiência, assim, única, cara. Única, só passando mesmo pra poder saber exatamente como que é, cara. Tem aquela famosa frase, né, que todo mundo fala, que é: você só vai aprender a dar valor nos seus pais, né, amar o seu pai e sua mãe de verdade, quando você for pai. Isso é uma plena verdade, né? Quando eu lembro quando meu primeiro filho nasceu, né, o Gaelzinho, na hora que eu olhei ele ali, cara, eu falei, pô, cara, que sensação maravilhosa, cara, que sensação boa. Eu fiquei pensando assim, cara, logo em seguida, né, o primeiro pensamento que veio foi no meu pai. Eu falei, cara, meu pai passou exatamente isso comigo, né? E realmente a gente aprende a amar mais, essa é a verdade, né? Com um filho, cara, você para literalmente de viver pra você, né? E você começa a viver por eles. É basicamente isso. É algo assim que eu pensava ser... como que eu posso dizer a palavra correta? Eu pensava ser assim, meio que... Pô, ter um filho, né, cara? Como que será que é? Como que será que vai ser, né? A galera fala que é difícil, tem umas que falam que é fácil, e fica naquela, né, meu? Será? Você nunca sabe quando é o momento certo, né? Essa é a verdade. Você nunca sabe se você tá pronto. Eu acredito que 100% pronto ninguém vai estar, cara, em nenhum momento. Então, assim, eu acredito bastante em Deus, então acho que assim que tudo aconteceu no momento que tinha que acontecer, né? O meu primeiro filho, o Gaelzinho, ele foi meio que planejado, assim, né? Não foi 100% como a gente imaginava, mas a gente já queria ter um filho, né? Bem próximo ali da data que minha esposa engravidou. Agora o segundo a gente nem imaginava, cara. Pegou a gente de surpresa mesmo, né? E a gente até pensava em ter um outro filho, mas daqui 1 ano, 2 anos, e a gente queria muito uma menina, né? E aí veio outro menino, que é o Gustavinho. E assim, cara, falando nessa questão de filhos, né? Eu não posso deixar de falar aqui que eu passei por algumas dificuldades, assim, nessa questão, né? De ser pai, porque minha esposa, ela tem trombofilia, então na primeira gestação dela, a gente não sabia, né? Então a gente, infelizmente, acabou perdendo uma filha ali, né? Ela tava com 9 meses e nasceu sem vida, né? Nossa. E aí a gente descobriu que ela tinha trombofilia, e a gente começou a tratar para poder depois ter o Gaelzinho, né? E quando você tem trombofilia, é todo dia na gestação até o final, né? Fica até um tempo depois, ali uns 40 dias depois, tomando uma injeção na barriga, cara, né? E assim, não é uma injeção barata, né? Hoje se consegue pegar no governo, né? Mas graças a Deus a gente tem condições hoje também de arcar. Mas assim, é muito doloroso, né, cara? E aí sempre, é uma gravidez de risco, né? Você tem que sempre tomar um cuidado quando tá chegando próximo do parto, porque ou pode faltar líquido, né? Pode acontecer alguma coisinha com o bebê, então tem que fazer várias ultrações ali, né? Quando tá chegando na reta final, para saber a hora exata de fazer o parto. Então eu lembro até hoje que do Gaelzinho, que a gente foi assim, que ela tava sentindo alguns incômodos, a gente foi, aí fez uma ultrassom, e aí o médico disse que já tava com pouco líquido, né? E já tava, tipo, dando alguma alteraçãozinha lá numa artéria, numa veia, e que provavelmente ela teria que fazer o parto, né? E aí foi meio que às pressas, assim. Foi do e nada. Foi do nada. E assim, foi tudo bem, graças a Deus, né, cara? Foi bem tranquilo mesmo. E o do Gustavinho agora, cara, foi emoção, assim, lá no talo, cara. Lá no talo mesmo, cara. Porque foi um pouquinho mais tenso, né, cara? Vamos dizer assim. Já tava faltando líquido, né? E o pouco de líquido que tinha lá, ele já tinha ingerido, cara. Então ele tinha defecado dentro da barriga e ingeriu o líquido contaminado. Então na hora que ele nasceu, cara, foi uma correria lascada, cara. E até identificar isso, né, levou um tempo. Então tava tudo normal, né? Tipo, a gente até tirou foto, filmou algumas partes desse parto, né? Eu tava muito feliz mesmo, bem tranquilo. E aí, de repente, levou lá pra sala onde limpa e tal, eu junto, e eu percebi a reação do médico, assim, que ele começou a ficar fazer as coisas meio rápido, assim, uma cara meio de assustado. E de repente ele
eles falaram assim, você vai ter que sair da sala um pouquinho, tá, pai? Aí o negócio, eu pirei quase, Ficou mano. preocupado, né? Muito preocupado. E aí colocaram oxigênio nele e eu fiquei muito tenso. Falei, cara, e agora? E assim, graças a Deus, né, depois eu recebi a notícia de que ele tava na UTI já e tava se recuperando bem. E assim, ele ficou nem um dia na UTI, cara. Já saiu e tá lá, cara. Deu tudo certo, graças a Deus. Então, assim, só abrir esse parênteses assim, mas que nem a sua pergunta foi muito boa, né? Mas tem gente que às vezes esquece, né? Ou talvez não sabe que tem muitas coisas antes, né, de ter um filho que podem acontecer. Por exemplo, o fato da minha esposa ter a trombofilia, né? A gente não sabia. E aí tem todas essas questões. E também, cara, tem uma coisa muito, muito comum também, que é o casal tentar ter o filho e não conseguir, cara. Isso é uma coisa meio tensa também. Né? Então eu vejo que, tipo, muitas pessoas, às vezes, será que tá o momento certo de ter filho e tal? Mas aí quando vai tentar mesmo, cara, não consegue. E aí vê que, putz, aí começa a investigar e descobre ali que o outro talvez tenha alguma questão que não pode engravidar. Então, eu acho que o ter filhos, cara, ele vai muito, muito além, né? Começa bem antes ali, né? Com um processo, assim, que às vezes não é tão agradável, cara. E na hora que o filho nasce, é a bênção em si, né, cara? É a bênção em si. Mas até chegar nesse momento, cara, tem muitas pessoas que passam por lutas, né? Literalmente. Então, a minha dica né? Se tiver alguma pessoa assistindo aqui, não sei se você também tem pensado, né? Talvez por ter surgido essa pergunta em ter filhos, né? Mas cara, eu acho que Deus tem o controle de tudo nas nossas vidas. Então, entrega na mão dele e confia, cara. Se for pra ser, vai ser, né? E o que tiver que passar, vai passar. E tudo vai acontecer no momento certo. E agora, pra poder encerrar essa pergunta, cara, na prática, né, no dia a dia hoje, como é ter um filho, cara, dá trabalho. Se falaram pra você que não dá, tão mentindo, dá muito trabalho ter filho. Cara, mas é muito bom, cara, é muito gostoso, cara. Hoje eu acho que a melhor sensação que eu tenho na minha vida, cara, hoje, é eu poder brincar com meu filho, eu ver ele dando risada, cara. É uma sensação tão boa, cara, que não tem palavras pra poder explicar, essa é a verdade. A gente sente um amor, assim, tão, tão grande, cara. O pessoal até brinca, né, que tipo, você vai ver que você não ama literalmente a sua esposa, você vai ver que você não ama literalmente seus pais, você vai ver que o amar mesmo vai ser filho, velho. É amor de pai para filho, de mãe para filho. E tem um pouco de verdade nisso, cara, porque o que uma mãe e um pai não faz pelo filho, né, cara? Então, é isso, cara. Dá muito trampo, né? Não vou mentir que não. E tem gente que fica preocupado com a financeira, cara, com a parte financeira. Mas, cara, ter filho é caro. Pode ficar muito tranquilo que esse vai ser o de menos, cara. Hoje em dia existe o chá de bebê, pra você que não sabe, tá? O chá de bebê resolve muita coisa. Consegue várias fraldas. Você vai ficar aí praticamente uns 6 meses. Tem gente que fica 1 ano, eu fiquei 8 meses sem precisar comprar uma fralda. Olha só que legal. Então a fralda que é o mais caro, cara, você não vai precisar esquentar. Se mamar ali, pegar o peito da mãe normalmente, cara, você não vai ter custo nenhum, pô. Nossa, isso um remedinho ou outro ali. Então, mano, é muito, muito tranquilo a parte financeira. Tem gente que fala que a parte financeira é complicada, não é, cara. Se pegar o peito ali é complicado quando tem que comprar fórmula, leite ali, aí é tenso. Mas se não, é muito de boa, cara. O mais complicado, cara, é você educar o seu filho. Isso é muito tenso. Educar. Você criar ele ali num caminho correto e educar. Esse é um desafio que eu acho que é praticamente uma faculdade, né? Que a gente não aprende em nenhum lugar, né? A gente não aprende a lidar com filhos. Exatamente. Né? A gente entra ali, tem que lidar, e você começa a aprender já na prática, cara. E é muito louco. É muito louco. É cada coisa que você... Só quando você tiver você vai ver. Exato. Mas é algo muito bom, cara. Muito bom mesmo. E tem várias fases, né? Tipo, tem a fase do recém-nascido, da criança, depois do adolescente. E quando vai sair da casa dos pais. Você vê, né? Tipo, é sempre... Você não vai estar preparado. Não tá preparado quando o seu filho estiver adolescente.
Mas se você estiver preparando ele pra quando ele chegar na adolescência, que eu acredito que seja o momento mais de conflito que tenha, né, entre filhos e pais, não, claro que não em todos os casos, mas normalmente tem, né, porque o adolescente é tipo, ele não é nem adulto e nem criança. Ele é o meio termo, ele não sabe nem o que ele é direito. Eu aprendi isso com um cara que é médico. O cara falou exatamente isso. Eu falei, caraca. Porque realmente... Mas assim, só um parênteses mesmo, que é tipo... Não adianta, cara. É só na prática, é só você tendo seu filho, é você... E só mais outro parênteses, assim, que você é uma pessoa cristã, né? E um dia, eu vi um negócio muito legal. Que Deus, ele deu uma habilidade sensacional pra gente. Que ele também tem. Que é de criar. Né? Porque ele é nosso pai. Ele criou a gente. Então ele deu esse dom pro homem e pra mulher de criar algo. E quando você ama seu filho, é basicamente o que Deus sente por nós. Sim. O amor que ele tem por nós. É o mesmo que nós temos com nossos filhos. Exato. Você acaba de assistir mais um corte aqui do Praticast. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link da descrição. E tá liberado para vocês fazerem cortes. Eu só peço duas coisas. Primeiro, postar depois de 24 horas da postagem aqui no canal Bora Pra Prática. E segundo, colocar a divulgação do episódio completo na descrição de todos os cortes.